diria que o principal desafio que nós vamos ter é o próprio desafio que nasce do estágio ainda imaturo, né, da consolidação da estabilidade brasileira e de todos os problemas que nós, apesar dos avanços inegáveis, não conseguimos resolver. O que eu quero dizer com isso? Pode parecer assim meio abstrato, mas a primeira coisa, que é óbvia, a própria UNCTAD diz isso no relatório do ano passado, o World Investment Report, quando fala da América Latina, que o grande problema das transnacionais latino-americanas, eles acham que estão pensando muito no Brasil, não especificamente, vai ser a questão do acesso ao mercado de capitais. Né? Porque aí, voltando lá ao início, quando eu disse que o Brasil é um caso atípico, porque ele se internacionaliza sem ser um grande exportador de capital, sem ser um país que tenha um mercado financeiro extraordinário, explica um pouco essa dificuldade, porque como é que o Brasil tem financiado a sua internacionalização? Ultimamente, todos vocês sabem, tem havido aquela decisão do BNDES, né, que criou até aquilo que antes não havia. O Brasil não tinha uma estratégia deliberada e explícita para internacionalizar empresas, como a China e a Índia possuíam. O Brasil ajudava, é claro, porque, por exemplo, no domínio das companhias de engenharia, de construção, ninguém consegue conquistar um projeto no Peru, ou na Venezuela, ou em outro lugar, se não tiver uma linha de crédito. Vocês sabem que construção é como bens de capital. O crédito é o fator absolutamente decisivo. Ninguém exporta bens de capital sem ter atrás uma entidade para dar um financiamento por longos anos. Né? E ninguém exporta serviços de construção se não tiver uma linha de crédito. Então, quando a Odebrecht conquistou a sua primeira grande usina no Peru, a Chalcane número 5, foi o governo brasileiro que financiou com uma linha de crédito. E tem sido assim sempre. Em Angola, por exemplo, a presença da Odebrecht em Angola e outras empresas foi com o financiamento do governo brasileiro. Portanto, o financiamento é fundamental nesse setor. Ora, o Brasil é um país que, dependendo das oscilações do mundo, às vezes cai fora desse mercado fácil de financiamento. Não é o caso no momento, né? Nós estamos num momento excepcional, que é até melhor do que aquele que eu citei nos anos atrás, né? É um momento de grande liquidez de capitais, mas não é nosso, né? Nós estamos acessando o dinheiro dos outros, né? Não é como a China, por exemplo, né? Os chineses, quando vão para a África, por exemplo, por que os chineses estão deslocando os brasileiros de Angola, né? Ou na Venezuela? Porque eles têm capacidade de oferecer financiamento em condições que o BNDES não tem, né? Que nenhuma empresa brasileira teria, porque eles estão montados numa pilha de dinheiro colossal. Então, eles têm uma vantagem que nós não temos, aquilo que eu disse no início. Nós dependemos, em grande parte, do acesso aos mercados internacionais de capital. Essas grandes empresas brasileiras que se internacionalizaram, vocês podem ver que são todas as que conseguiram lançar títulos no mercado internacional. Odebrecht, Votorantim, Petrobras, Vale, né? São empresas que em grande parte vão recorrer à poupança internacional para se internacionalizar. Ora, tudo indica que isso está continuando. Vamos desejar que, como dizia o Vinícius, que não seja eterno, mas que seja infinito enquanto dure, né? Por enquanto está sendo infinito, né? Nós podemos continuar, né? Mas não é uma vantagem particular do Brasil, né? Desse ponto de vista. É alguma coisa
vocês sabem que a gente aqui começa a se alarmar com o aumento extraordinário da dívida externa brasileira e das empresas. Né? Uma das coisas novas que tem sido revelada nessas últimas semanas são as estatísticas da expansão enorme do endividamento das empresas brasileiras nos mercados internacionais. Então, aí eu vejo um primeiro problema. Um primeiro problema que não me parece imediato, nem nada que deva nos fazer perder o sono agora, mas é indiscutível que se houver uma alteração grande nessa situação de liquidez dos mercados financeiros, por diversas razões, inclusive pela recuperação da economia dos países mais avançados, que passem a atrair mais, né, os investimentos, pode se tornar mais difícil, não quer dizer que vai acabar, mas pode se tornar mais difícil financiar esse tipo de operação que nós temos financiado no exterior. Então, essa é, a meu ver, a principal insuficiência, a principal vulnerabilidade desse processo nosso. O fato de que, financeiramente, nós dependemos muito dos outros. E dependemos, portanto, muito das notas que as agências de risco darão, não só ao Brasil, mas às empresas brasileiras, que nem sempre é a mesma coisa, né? A nota de risco que se dá ao país e às suas empresas. Então, já aí você vê um elemento importante para a gestão dos negócios internacionais, porque aí já se pode ganhar muito, né? Com a capacidade maior ou menor de gestão, né? Eu diria também que o Brasil provavelmente não vai conseguir, nem deve tentar conseguir, emular esse padrão histórico que se caracterizou no passado de tentar ter campeões, sobretudo em manufaturas. Porque, infelizmente, pelas razões todas que nós conhecemos, não vamos aqui voltar a examinar isso, o Brasil perdeu um pouco esse trem, né? Vocês veem, hoje em dia, como é que o Brasil poderia imaginar na fronteira dinâmica das manufaturas, que são, por exemplo, os produtos eletrônicos, de telecomunicações, os produtos químicos, farmacêuticos, como é que o Brasil podia ter um campeão se ele é um país que importa, ele é cada vez mais deficitário nessas áreas, né? Ele poderá ter aqui e ali um nicho, né, como foi esse da Embraer, mas esse momento me parece que passou, até mesmo porque nós vamos continuar com esse efeito asiático, isso que o Martin Wolf chama um choque de mão de obra. O fato de que cada ano 200 milhões, 300 milhões de asiáticos são lançados, cada ano não é um exagero, né? Mas que ao longo desses últimos anos, 300, 400 milhões de camponeses chineses passaram a ser operários que fazem manufaturas, que barateou muitas manufaturas. Isso vai continuar, porque o processo de urbanização na China e na Índia ainda está longe de se esgotar, né? E eles vão ter urbanização com industrialização. Então, eu não creio que aí muito haja uma grande perspectiva para o Brasil. Portanto, onde eu vejo uma perspectiva para nós é nessa área em que nós temos as nossas vantagens comparativas, que são os recursos naturais. Aí nós temos que ver como é que a Petrobras vai fazer para gerir o pré-sal e conseguir melhorar a nossa capacidade de fornecer serviços. Você sabe que o filé mignon da indústria de petróleo não é tirar petróleo, vender petróleo, é vender os serviços para explorar o petróleo. Porque existem centenas de especialidades
que são necessárias. Foi o que a Noruega fez. A Noruega criou uma grande capacidade de vender serviços de petróleo. Será o Brasil capaz de criar, como criou em engenharia, essa capacidade? Aí nós vamos ter que fazer um esforço. A mesma coisa na área dos biocombustíveis, né? Do etanol, da geração de energia, né? Uma outra vantagem que nós temos. Em geral, no agronegócio, né? Alimentos em geral, por exemplo, o caminho da Brasil Foods é o caminho certo, é processar o alimento. Né? Vender não só a carne bovina com osso, ou como vendem alguns, né, nos países árabes, o gado em pé que vai ser abatido lá, que é a forma mais primitiva, né? É vender a carne desossada, né? Ou vender o produto já preparado, né? Ou chegar ao que nós estamos ainda muito longe, da Nestlé, das outras empresas, a tecnologia dos alimentos, né? Ser capaz de, por exemplo, fazer o que fazem os alemães.